Salve, salve nação cruzeirense! Se você começou o vídeo agora e está pensando, se perguntando quem é esse maluco aí falando, eu sou Diego Salazar, tem muito tempo que não apareço por aqui, mas sou um dos responsáveis pelo Diário Celeste e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Neres, o novo zagueiro do Cruzeiro. Já não é tão novo assim, que foi anunciado já tem alguns dias, mas chega para reforçar a equipe nesse ano de 2023, que vai ser um ano muito importante quando o Cruzeiro retorna à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, depois de 2 anos aí sofrendo sem conseguir o acesso. Nesse ano de 2022 a gente conseguiu voltar à elite da Série A, né? A gente começa a disputar a Série A novamente no próximo ano, e aí o Cruzeiro já começa a se reforçar, né, pensando na próxima temporada. E o primeiro nome anunciado foi o zagueiro Neres, né, de 30 anos, nascido em Tucuruí, no interior do Pará, e ele chega depois de algumas passagens sem muito destaque em algumas equipes do futebol brasileiro, né? Ele que surgiu aí atuando na equipe do Camboriú, e aí ele chegou ao Brusque no ano de 2014. Depois do Brusque ele também teve passagens pela equipe do Barra de Santa Catarina, jogou no Avaí, no Santa Cruz, no Sport e também no Internacional. Aquele ano que o Internacional caiu para a Série B, ele chegou a integrar o elenco do Internacional que jogava a Série B do Campeonato Brasileiro, mas não teve muitas oportunidades. E aí depois dessa passagem sem muito destaque no Internacional, ele acabou tendo uma nova oportunidade, mas aí no exterior, né? Ele foi jogar no Boa Vista de Portugal. E a gente pode resumir a carreira do Neres, né, dessa forma. No Brasil ele não conseguiu se destacar tanto, foi para o exterior e aí ele conseguiu, talvez, pelo que parece, pelo menos, né, porque não tem como falar que a gente acompanhava muito, porque a gente não acompanhava, né, o Neres, mas o que parece foi que ele conseguiu melhorar muito o seu futebol, se adaptar ao futebol europeu. Ele ficou 2 temporadas no Boa Vista, né? Ele chegou a jogar 62 jogos, marcou 2 gols e 2 assistências, mas obviamente assistência e gol para um zagueiro é um extra, né? Não é nada para ser analisado, a não ser quando o cara é muito artilheiro, aí a gente pode analisar que ele é forte na bola aérea, mas não é o caso de uma análise desse tipo nessa situação. Mas aí o que a gente tem que falar do Neres é que nessa passagem dele pelo futebol europeu ele conseguiu ter uma evolução muito grande. Ele retorna agora ao futebol brasileiro de uma forma bem diferente de quando ele saiu, né? A gente consegue ter uma esperança maior do que se fosse aquele Neres que jogou no Internacional, jogou no Sport, no Santa Cruz. A gente não estaria tão assim ansioso para ver o futebol dele. E aí o Super Esportes fez uma matéria sobre a chegada do Neres e eles tiveram ali uma análise do Francisco David Ferreira, que é de Portugal, e ele falou um pouquinho sobre essa passagem do Neres por lá. Ele citou até que o zagueiro teve um período difícil de adaptação, mas depois ele conseguiu uma evolução e se tornou um grande zagueiro, né? Ele conseguiu ter uma evolução considerável, muito considerável, e se tornou um grande zagueiro. E depois dessas 2 temporadas no Boa Vista de Portugal, ele foi jogar no futebol árabe. E aí a gente sempre sabe que quando um jogador retorna desses países, né, como foi o caso do Rafa Silva, que recentemente esteve na China, no Japão e agora voltou para o Cruzeiro, normalmente o jogador costuma ter alguns problemas físicos, né, lesões musculares, porque o nível físico e técnico é muito inferior ao nível utilizado e jogado aqui no futebol brasileiro. Então a gente fica bem ansioso para ver o que o Neres vai entregar para o Cruzeiro no ano de 2023. A gente sabe que o Oliveira renovou o contrato com o Cruzeiro e o Eduardo Brock também teve essa renovação automática aí, né, contratual. Então possivelmente os dois ficam no Cruzeiro. A gente fala possivelmente porque no futebol pode acontecer tudo, né? Nem virou o ano ainda. Então talvez o Neres chegue para integrar esse setor defensivo do Cruzeiro. Parece que o Cruzeiro também tenta aí a permanência do Zé Ivaldo. Se ficar os 3, eu acho até que o Neres inicia a próxima temporada na reserva, buscando o seu espaço. Se o Zé Ivaldo deixar o time, pode ser que ele chegue já tendo a oportunidade de titular, obviamente sem citar ainda possíveis contratações que o Cruzeiro venha fazer para o setor defensivo para o ano de 2023. Na entrevista coletiva de apresentação, ele disse ali que não tem dificuldade de jogar nem pelo lado esquerdo, nem pelo lado direito. Então parece ser um jogador versátil ali no setor defensivo também, que pode atuar em todas as posições. E como a gente disse, fica aqui a nossa ansiedade em ver o Neres em campo somente em 2023, e fica a nossa esperança também, porque esse departamento de análise de desempenho da equipe do Ronaldo Fenômeno, desde que chegou ao Cruzeiro, a direção do Cruzeiro vem fazendo contratações
certas, né? Muito poucos casos que não deram tão certo, como foi o caso do Pedro Castro, mas o Pedro Castro até já foi contratado antes da venda da SAF, mas citando aqui exemplos que chegaram depois, né? O Rodolfo e o Lincoln são jogadores que sempre são muito criticados pela torcida, né? O Rodolfo não conseguiu se firmar no Cruzeiro, é um jogador que muito provavelmente não segue no clube em 2023. E o Lincoln, que chegou por empréstimo até pouco tempo atrás, né? Ainda não teve tantas partidas, mas também um jogador que vem deixando a desejar nas oportunidades que tem, e o torcedor sempre critica muito essa chegada do Lincoln. Mas a gente sabe que, num geral, se a gente for avaliar os números do elenco todo, o Cruzeiro, o departamento de análise do Cruzeiro tem um saldo positivo, e isso também nos faz ter uma esperança de que o Neres possa sim ser um jogador que evoluiu muito no exterior e que venha a agregar muito no ano de 2023 do Cruzeiro. Então a gente fica na esperança de ver como que vai ser o Neres pelo Cruzeiro, e torcendo muito, a gente sempre torce muito para que dê certo, né? Então esse foi o nosso vídeo de hoje falando do Neres. Vamos ter vídeo falando de todos os reforços do Cruzeiro assim que forem anunciados. Então se inscreva aí, deixe o gostei e até a próxima.